Salve galera, tranquilo? Hoje vamos contar uma história de um filme de ação e ficção científica chamado O Preço do Amanhã. No futuro, tudo precisa de tempo para ser pago. Não há mais dinheiro. Neste novo mundo, algumas pessoas são quase imortais e têm muito tempo, enquanto outras trabalham desesperadamente e imploram para viver mais um dia. Fique ligado nos spoilers a seguir. No futuro, os humanos foram geneticamente modificados para parar de envelhecer aos 25 anos. A única ressalva é que quando os humanos atingem essa idade, eles têm apenas um ano de vida, e a expectativa de vida de uma pessoa é exibida em seu antebraço com um cronômetro, então o tempo agora é a moeda do mundo. Para resumir, os ricos podem essencialmente viver para sempre, enquanto os pobres têm que viver de salário em salário, apenas para sobreviver. Will acorda e descobre que faltam menos de 24 horas para terminar o expediente. Ele desceu para cumprir sua mãe, Raquel, que estava comemorando seu 50º aniversário. A comemoração foi interrompida quando eles começaram a falar sobre questões financeiras. Algumas horas depois, Raquel diz que ainda tem 3 dias de férias e lembra Will das contas e empréstimos que eles precisam pagar. Will garantirá que você encontrará algum dinheiro, e Raquel diz que sairá e trabalhará por 2 dias para pagar o empréstimo. Ela diz a Will que ele precisa encontrá-la no ponto de ônibus para poder dar a ela mais tempo antes que o balcão acabe. Ela então deu a ele 30 minutos para comprar um almoço decente, e Will lhe deu um beijo de despedida. No caminho para o trabalho, Will conheceu uma criança chamada Maya, que pediu a Will que lhe desse 1 minuto. Will alegremente lhe deu 5 minutos, a menina enviou e foi embora. Ele chega ao trabalho e encontra seu amigo Borel. Will trabalha em uma fábrica que fabrica dispositivos de armazenamento de tempo. Depois de um dia de trabalho, ele assina o contrato e recebe o pagamento do dia. Ele percebe que não foi pago e pede mais. Mas o vendedor disse que a conta aumentou e Will não conseguiu pagar esse valor. Mais tarde, Will se encontra com alguns amigos em um bar local e alguns dos homens o convidam para sair, mas ele recusa. Depois de lembrar a um dos homens que ele deve 1 hora a Will, ele usa essa hora para se encontrar com Borel. Borel está bêbado e aponta para um homem que está comprando para todos os presentes e diz que esse homem tem mais de 1 século. Will vê alguém olhando para o milionário Henry com desconfiança e decide informar que ele está atraindo muita atenção e precisa tomar cuidado, mas Henry o ignora. Um grupo de homens invade o bar e todos começam a correr, e Borel diz a Will que eles são uma milícia, uma gangue organizada que rouba e extorque em troca de tempo. Borel puxa Will para longe, mas Will planeja ficar e ver o que acontece, e promete a Borel que não fará nada estúpido. Então Borel o deixou. O líder da gangue Fordice diz a Henry que quer um tempo para si mesmo e até lhe dá uma chance de lutar por isso. Henry, parecendo doente por causa da bebida, foi ao banheiro e, enquanto um dos homens de Ford o acompanhava, ele vomitou. Will aparece de repente, nocauteia o homem e ajuda Henry a escapar. Os dois correram para fora e foram perseguidos por Fortes e seus homens, que conseguiram escapar escalando um portão e se esconderam em um prédio abandonado. Os milicianos chegaram onde os dois estavam escondidos, mas não conseguiram encontrá-los e desistiram por enquanto. Um dos homens diz a Forges que regularmente Will, e Will fala com Henry, que revela ter 105 anos, dizendo que seu espírito está exausto e que deseja morrer, explicando seu comportamento imprudente. Will fica bravo porque ele e sua mãe precisam trabalhar em vários empregos para sobreviver, então Henry revela o segredo de seu mundo. Os ricos aumentam o custo de vida, fazendo com que os pobres continuem morrendo, o que por sua vez dá mais tempo aos ricos. A realidade é que há tempo suficiente para todos no mundo, e é exatamente isso que está acontecendo na economia global agora. Entretanto, a ganância e o desejo pela vida eterna cegaram os olhos dos ricos e poderosos. Harry perguntou a Will o que ele faria se tivesse o mesmo tempo que ele, ao que Will responderia que, se tivesse tido tempo, não o desperdiçaria como está fazendo agora. Harry pensa sobre isso e agradece a Will por salvá-lo, e os dois adormeceram no armazém abandonado. Na manhã seguinte, Harry decidiu passar todo o seu tempo com Will, que ainda estava dormindo, deixando menos de 5 minutos para si mesmo. Will acorda e descobre que viveu por mais de 100 anos. Ele procura por Henry e o encontra sentado no topo da ponte, aparentemente pronto para pular. À medida que os últimos segundos da vida de Henry se aproximavam, ele parecia ter certeza do que tinha feito. Quando o contador chega a 0, ele morre e cai da torre no rio. Mais tarde, Will vai atrás de Borel e vê sua esposa Greta segurando seu bebê recém-nascido. Will perguntará sobre Borel e revelará que agora ele tem algum tempo. Will fala sobre o que aconteceu ontem à noite e Borel pergunta como ele planeja passar o tempo. Agora que Will sabe a verdade sobre o homem rico, ele pretende buscar justiça e, antes de partir, Will pede Borel em namoro. Enquanto isso, Raquel paga 2 dias de empréstimo e tenta pegar um ônibus para casa, mas descobre que não consegue pagar a tarifa porque ela aumentou.
Ela implorou ao motorista, mas ele e seus passageiros não pareciam se importar. A viagem para casa leva 2 horas, e ela só tem 1h30 restante. Desesperada e sem opções, Raquel decidiu tentar voltar a correr. Riu que estava esperando o ônibus no ponto e ficou surpreso ao descobrir que sua mãe não estava lá. Ele viu o que poderia ter acontecido e começou a caminhar de volta para onde sua mãe tinha vindo. Uma corrida contra o tempo começa. A cada passo, a morte se aproxima de Raquel, e finalmente elas se encontram nas ruas. Eles correram o mais rápido que puderam, mas quando estavam prestes a alcançar os braços de vontade, a morte venceu a corrida. Will não consegue acreditar no que está vendo e fica desesperado porque mais alguns segundos podem significar que sua mãe viverá mais alguns anos. No dia seguinte, os Guardiões do Tempo, uma espécie de força policial, encontraram o corpo de Henry na margem do rio. O cronometrista sênior Raymond e seu companheiro Jagger observam a cena. Quando eles estão prestes a sair, Raymond vê uma câmera no topo da ponte e pensa que pode obter informações sobre o corpo de Henry. Na próxima cena, Will está sentado em um carro com um motorista vestindo um terno novo, que é sua herança. Eles deixaram as fronteiras entre diferentes classes sociais em uma área específica. Durante uma jornada, eles cruzarão diversas fronteiras e pagarão pedágios cada vez maiores. The Final Frontier levou um ano incrível. O motorista então dá as boas-vindas a Will na cidade de New Greenwich e pergunta qual é o propósito de sua vinda a Greenwich, ao que Will responde que quer fazer com que essas pessoas ricas paguem por seu estilo de vida. A cidade não é nada parecida com o que Will está acostumado, e quando ele sai do carro ele imediatamente começa a correr, ainda acostumado a uma vida de tempo limitado. Ele olha para seus braços e se lembra da riqueza que tem, então ele começa a agir de acordo, porém seu comportamento estranho atrai a atenção de várias pessoas, incluindo uma mulher misteriosa chamada Sylvia, que está entrando na limusine. Will entra em um hotel e pede uma suíte, e no quarto sofisticado, Will acorda e percebe que lhe restam 105 anos, e mesmo que se deite na cama mais confortável do quarto, com a vista mais bonita da cidade, com todo o tempo do mundo, ele não conseguirá superar a dor da morte de sua mãe. Ele provou boa comida e bom vinho pela primeira vez na vida. Ele pagou pela refeição e deu à garçonete uma gorjeta pela semana. A menina percebeu que Will se comportava de forma diferente dos outros. As declarações dizem que ele faz tudo muito rápido. Responderá sarcasticamente que não consegue fazer nada importante, rápido ou suficiente. Ele planeja entrar no cassino, mas primeiro precisa trocar de roupa. Na sede dos Guardiões do Tempo, eles veem Will em um vídeo de vigilância, e Jagger relata que um homem cruzou várias fronteiras para New Greenwich, e então ele obtém mais informações sobre Will no sistema, com Raymond alegando que conhece o pai de Will. Enquanto isso, Will está no cassino, sentado em uma mesa de pôquer, e o croupier, Philip, um bilionário, diz que nunca viu Will lá antes e lhe faz algumas perguntas. Depois de algumas rodadas de pôquer, Will havia jogado mais de 2 séculos, e em uma das rodadas, Philip apostou 50 anos, que Will pagou com confiança. A atenção de Will se desvia do jogo quando uma adorável moça entra na sala. É ninguém menos que Sylvia, que ele conheceu antes. Ela se sentou ao lado de Philip, que revira os olhos, revelando que tem quase 10.000 anos. Ele então falou sobre a enorme diferença entre ricos e pobres e explicou isso como seleção natural. Ele então aumentou mais 2 séculos e Will pagou, restando apenas 30 segundos. Todos na mesa estão confusos com o comportamento de Will, incluindo Sylvia. Faltando apenas 3 segundos para seu oponente chegar, Will venceu e resgatou seus bônus do milênio. Isso certamente deixa uma impressão profunda na vida monótona de Philip. Will não consegue parar de olhar para Sylvia. Philip percebe isso e diz que ela é sua filha. Os dois se apresentam e Will é convidado para uma festa. No dia seguinte, Will comprou um carro novo com o dinheiro que ganhou jogando pôquer e foi até a mansão de Philip para uma festa. Chegando lá, Philip apresenta a todos sua sogra, esposa e filha, todas tão parecidas que é difícil dizer a idade de cada uma, já que as pessoas param de envelhecer aos 25 anos. Will se destacou na multidão porque nunca tinha feito parte desse grupo antes e não conhecia ninguém. Sylvia se aproxima dele e o salva de suas noites solitárias. Eles passam a se conhecer melhor. A conversa os levam para a pista de dança. Ela pergunta se ele é do subúrbio, mas Will não confirma nem nega sua afirmação. Sylvia se abre com ele sobre sua vida sem sentido e como o tempo que ela tem acorrenta quando deveria ser um símbolo de sua liberdade. Enquanto dançavam, Philip e sua esposa observavam de longe, acompanhados de guarda-costas. Will levou Sylvia para uma praia próxima e a encorajou a entrar no oceano com ele, algo que eles não faziam com frequência antes. Eles nadaram e conversaram por um tempo, e uma atmosfera se desenvolveu entre eles, quando de repente alguém na praia estava conectado, interrompendo-os.
Eles retornam para a festa e Philip convida Will para jogar pôquer com ele, porém o Guardião do Tempo invade a festa e enfrenta Will. Eles levam Will para um escritório onde Raymond se apresenta e pergunta por que ele está em New Greenwich e como ele tem mais de 1000 anos de tempo. Responderei honestamente que Henry deu a ele antes de cometer suicídio. Raymond parece não acreditar nessa explicação, confisca seu tempo e o prende. Ao sair, Will pergunta por que ele está investigando a morte de Henry. Quando assassinatos acontecem todos os dias nos subúrbios, Raymond fica surpreso com essa declaração porque ela o lembra de seu pai dizendo a mesma coisa. Will então ataca o Guardião do Tempo e corre para sequestrar Sylvia. Eles entram pela cozinha e saem pela porta dos fundos. Will vai embora com Sylvia. Uma perseguição de carro começa e Raymond bate no carro de Will, fazendo com que eles percam o controle. Will fez uma manobra rápida e furiosa, dirigindo em marcha ré e desviando de veículos. Ele consegue escapar do Guardião do Tempo e se esconde debaixo de uma ponte. Will pede um tempo a Sylvia, mas ela se recusa. Na manhã seguinte, ele estava dirigindo pela rodovia quando seu pneu foi furado em uma emboscada. O carro sai da estrada, Ford e seus homens se aproximam do casal inconsciente, o líder deles fica sem tempo para Silva, então eles fogem, ela só tem 30 minutos de vida, Will lhe dá alguns minutos, eles fogem para ganhar mais tempo, Will só tem 3 minutos restantes. Ele chega à porta do borel e descobre que a esposa dele morreu por beber demais e perdeu todo o tempo que Will lhe deu. Ambos desesperados, pois só estão restando alguns minutos. Vai perceber que os brincos de Sylvia parecem valer muito dinheiro e eles correm para uma loja de penhores, onde recebem 48 horas. Depois disso, quando os dois ouviram o alarme do cronometrista, eles se esconderam. Os dois caminharam pela cidade, e Sylvia contou a eles sobre os negócios de sua família. Vai perguntar quanto vale, e ela responde que é muito, a ponto de ela não se importar com o valor. Will ligou para Raymond e pediu para Philip transferir 1000 anos de tempo para a cidade onde ele vivia em troca de Sylvia. Raymond o avisa que se ele continuar, acabará morrendo como seu pai. Will diz que seu pai morreu em uma briga com um homem, mas Raymond diz que o pai de Will estava fazendo algo mais perigoso. Ao cair da noite, Will leva Sylvia de volta ao seu apartamento. Ela pergunta sobre a família dele, e Will fala sobre a morte recente de sua mãe. Ele se lembrou do pai dizendo que eles costumavam jogar uma partida de queda de braço, apostando no tempo. Embora meu pai pagasse muito, ele ainda foi comovido com a gentileza daqueles que queriam ajudar a todos. Durante a conversa, ele percebeu que eles tinham idades semelhantes e sugestões para se aproximar. No dia seguinte, William verifica se Philip cumpriu sua promessa, e eles notam que a transferência para a cidade ainda não ocorreu, e Sylvia está decepcionada com o pai. Embora tenha durado um pouco, Will queria deixar Sylvia ir, mesmo que seu pai não tivesse cumprido sua promessa. Ele levou Sylvia para uma cabine telefônica e se despediu, e Sylvia o beijou de volta. Ela ligou para o pai e o repreendeu por não atender aos desejos de Will, enquanto Will estava sentado na calçada atrás dela, aparentemente desistindo de tudo. Raymond chega e o subjuga. Sylvia se vira e vê Raymond subjugando Will. Ela tira em Raymond sem hesitar. Will não roubou o tempo de Raymond, mas deu a ele mais 2 horas para tentar se manter vivo. Will foge com Sylvia no carro de Raymond, e os dois param na beira da estrada. Sylvia pergunta qual é o plano dele, e ela diz que eles não podem dirigir um carro de polícia, então os dois fingem ser policiais e confiscam o carro de uma pessoa na rua. Depois, os dois pararam no carro para descansar, e notícias sobre eles apareceram no noticiário. Will afirma que ela ainda pode retornar ao seu mundo e ao seu pai, mas Sylvia não quer voltar. Os dois se beijaram e passaram um tempo relaxante. No escritório, Philip falou com seus sócios e garantiu que não havia pagamento de resgate. Eles duvidam de sua capacidade de resolver o problema, mas antes que Philip tenha chance de se explicar, Raymond entra na sala. Ele disse a Philip que sua filha claramente não queria ser resgatada. Philip lamentou e pediu desculpas pela teimosia da filha e disse que poderia ser a síndrome de Estocolmo, que ocorre quando as vítimas tentam se identificar ou ganhar a simpatia de seus captores. Raymond diz que planeja prender sua filha e Philip tenta suborná-lo, mas Raymond não mostra nenhum interesse e vai embora enquanto Will ensina Sylvia a atirar. Eles falam sobre o plano de Will de doar tempo aos mais necessários. Ela diz que o útil para conseguir o tempo que ele precisa. Os dois roubaram um caminhão e arrombam uma agência de empréstimos. Depois os dois tiraram o máximo de tempo que podem de uma unidade de armazenamento temporário. Eles caminharam até a porta e pediram para que as pessoas entrassem e ficassem o máximo de tempo possível. Mais tarde naquele dia, Will dá o tempo para Greta e Maya e até mesmo para o distribuidor da linha do tempo que doa o tempo para as pessoas como caridade. Fleece continua a roubar pessoas e então ele vê uma foto de Will e Sylvia em um outdoor, uma recompensa por 10 anos. Enquanto isso,
Philip não vê notícias de que sua filha e Will estão fazendo nos subúrbios, ajudando os pobres. Mais tarde naquela noite, Raymond e o Guardião do Tempo cercaram um motel onde os dois estavam hospedados. Os dois homens perceberam a presença da polícia e pularam a janela do motel para escapar. Raymond os persegue, eles sobem no telhado e um tiroteio começa. Os dois entram em um ônibus e evitam Raymond. Forrest, agora também caçando os dois, interroga um grupo de pessoas que o ameaçaram. Ele mata um homem, então um deles diz que viu Sylvia e Will fugindo em um ônibus. Em outro motel, os dois conversam sobre planos e o que estão prestes a enfrentar, e Sylvia se sente mais viva do que nunca ao enfrentar essa loucura com Will. De repente, a porta do quarto é arrombada por Forrest Gump e sua gangue, e Forrest Gump desafia Will a jogar o jogo que seu pai jogava antes de morrer, uma queda de braço entre tempo. Will usa a tecnologia de seu pai e elimina 3 de seus seguidores no momento em que o tempo de Will acaba e ele vence o jogo. Os dois foram até o terraço e fechados que os preços na cidade continuavam subindo, cantando às pessoas. Will se desespera, pois se os dois continuarem roubando e dando para o povo, os ricos só continuarão a aumentar o custo de vida. Levaria apenas 1 milhão de anos para que isso mudasse, ele disse. Sylvia particularmente, com um plano em mente. No dia seguinte, Sylvia foi até a empresa do pai e tirou as seguranças. Quando Will se infiltra e subjuga Philip, os dois o fazem refém. Ele tem um cofre em seu escritório que contém um dispositivo de 1 milhão de anos. Philip tenta explicar que se esta era cair nas mãos erradas, a sociedade se destruirá. Will o ameaça com raiva, mas Sylvia o acalma. Will diz que a imortalidade não vale o sacrifício de uma vida, e os dois vão embora. Enquanto isso, uma polícia estava sitiando a estrada principal. Eles abrem fogo no carro de Will e Sylvia, mas milagrosamente eles não estão lá. Raymond perseguiu os dois novamente em seu carro. Will e Sylvia vão até a cidade de Will, onde Raymond os alcança e bate no carro deles. Depois que Will saiu do carro, ele viu a garota Maya pedindo para ele alocar o tempo armazenado no dispositivo. Raymond tentou os dois, mas a multidão se entregou quando o tempo foi limitado e bloqueou o caminho de Raymond. Os dois fugiram e Raymond os perseguiu novamente. Finalmente, eles se encontraram no meio da estrada, e Raymond admitiu que também era do subúrbio e, quando aprendeu a escapar da pobreza, também viu a cruel realidade. A distância entre ricos e pobres deve ser mantida, então ele morreu. Sylvia e Will estão ficando sem tempo, então correm para o carro de Raymond. Will corre na frente, aproveita o momento e retorna para salvar Sylvia. É uma verdadeira cena de heroísmo. Enquanto Will e Sylvia dão um filme aos Minutemen e os fazem assistir a um filme na TV sobre o colapso das estruturas sociais, as pessoas na cidade estão cruzando fronteiras, e Sylvia e Will continuam com suas vidas diárias, desta vez com acesso a um banco de tempo gigante. Se você vivesse em um mundo onde tudo tivesse que ser pago em parcelas, o que você faria? Deixe nossos comentários e não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho para ser notificado do próximo vídeos. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!